Existem encontros que o destino guarda como surpresas, esperando apenas o instante certo para acontecer. Naquele domingo de sol escaldante, na praia de Trancoso, na Bahia, tudo parecia conspirar para uma história que nenhuma das duas imaginava viver. Carolina, aos 24 anos, havia decretado que aquele seria um dia longe de tudo, sem notificações, sem obrigações, apenas ela, a imensidão do mar e o calor da areia. O que ela não contava era que, entre um jogo de futevôlei e outro, sua vida ganharia um novo capítulo. Antes de continuarmos, se você adora histórias intensas e emocionantes como esta, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente se você já teve um encontro inesperado que mudou sua vida. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo mais conteúdos assim. Você já se perguntou como um pequeno deslize pode transformar o rumo de um dia inteiro? E se, por trás de um acidente bobo, estiver escondida a chance de conhecer alguém que vai virar seu mundo de cabeça para baixo? Foi exatamente assim que Carolina conheceu Milena, ou, melhor dizendo, quase acertou Milena com uma bola desgovernada. O lance desastrado aconteceu no auge da empolgação. Carolina nunca foi a craque do grupo, mas a alegria com que entrava em cada jogada compensava qualquer falta de técnica. Do outro lado, estendida em uma canga, estava Milena, 28 anos, cabelos soltos balançando na brisa e um livro esquecido no colo. Ela observava a movimentação da quadra improvisada sem grande compromisso, até que uma bola teimosa decidiu que aquele não seria apenas mais um dia de praia. Desculpa. Carolina correu em direção à moça, com as bochechas ardendo mais do que o próprio sol. Milena ergueu o olhar com um sorriso que misturava ironia e curiosidade. Se a intenção era me chamar para jogar, você conseguiu, respondeu, como quem já sabia que a resposta de Carolina seria uma gargalhada nervosa. E foi assim que, em questão de minutos, Milena já estava de pé, pés descalços na areia quente, se juntando à turma de desconhecidos como se sempre fizesse parte dali. O jeito com que dominava a bola denunciava uma familiaridade que sua postura de espectadora não deixava adivinhar. Cada passe trocado entre elas era mais do que um simples lance, era um convite silencioso para uma conversa sem palavras. O jogo seguiu, mas para Carolina, a partida tinha se tornado um cenário de descobertas. Entre sorrisos tímidos e olhares que duravam um segundo a mais, ela percebeu que Milena tinha um jeito leve de ocupar o espaço. Não havia pressa nos seus movimentos, nem nas respostas. Quando o jogo terminou, as duas permaneceram lado a lado, como se o fim da partida fosse apenas o início de outra coisa. Você joga bem, comentou Carolina, tentando parecer casual, embora sua voz denunciasse uma empolgação difícil de disfarçar. Milena deu de ombros, o sorriso ainda brincando nos lábios. Jogo desde a adolescência. Mas hoje, sinceramente, vim mais pelo livro. A bola é que não me deixou em paz. O convite para estender a conversa foi natural. Elas se sentaram juntas, cangas lado a lado, pés enterrados na areia úmida, enquanto o vai e vem das ondas embalava uma troca de palavras que parecia não ter hora para terminar. Falaram sobre tudo e nada, viagens, filmes, comidas favoritas. Milena, com seu jeito sereno, contrastava com a energia espontânea de Carolina, criando um equilíbrio que as duas pareciam buscar sem saber. Você sempre vem sozinha pra cá? Milena perguntou, ajeitando os cabelos que o vento insistia em bagunçar. Hoje foi a primeira vez. Quis um dia só meu, sabe? Sem celular, sem compromissos e sem bolas assassinas, de preferência, respondeu Carolina, arrancando uma risada sincera de Milena. A leveza daquela conversa escondia uma tensão sutil, quase imperceptível, mas que crescia a cada troca de olhares. Carolina notou como Milena inclinava levemente o corpo quando falava, como se diminuísse a distância entre as duas sem sequer tocar. Por outro lado, Milena se divertia observando como Carolina, de vez em quando, mordia discretamente o lábio inferior antes de responder, um gesto involuntário que Milena já começava a identificar como charme. As horas passaram sem que percebessem. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Milena propôs um mergulho. Sem hesitar, Carolina aceitou. Caminharam juntas até o mar, os pés afundando na areia fria, enquanto o vento agora mais forte fazia o momento parecer ainda mais cinematográfico.
Dentro d'água, a conversa diminuiu. Não era mais preciso dizer muito. Os olhares falavam por si, as risadas vinham fáceis, e a cumplicidade surgia como uma correnteza suave, arrastando ambas para um território onde palavras se tornavam desnecessárias. Quando saíram do mar, Milena se virou para Carolina com um olhar que mesclava curiosidade e desafio. Você sempre derruba as pessoas do nada ou fui premiada hoje? Só as que valem a pena, Carolina respondeu, sem pensar, surpreendendo até a si mesma com a ousadia. Milena sorriu, não respondeu de imediato. Mas o jeito como seus olhos brilhavam deixava claro que a resposta estava no ar, suspensa, esperando apenas o momento certo para ser dita. E foi nesse clima de provocações leves e promessas silenciosas que elas recolheram suas coisas, sem pressa de encerrar um dia que, de improvável, já se tornava inesquecível. O sol, agora quase se despedindo, parecia cúmplice daquela história que mal havia começado, mas já carregava o peso de algo que as duas, no fundo, sabiam. Nenhum encontro é por acaso. A areia ainda grudava nos pés de Carolina quando ela percebeu que aquele dia estava longe de ser apenas um domingo qualquer. A lembrança das risadas trocadas durante o jogo, os olhares que escapavam sem querer, e a leveza das conversas com Milena criavam uma espécie de trilha sonora silenciosa em sua mente. Havia algo naquela conexão que dispensava formalidades. Era como se as duas já se conhecessem de outras vidas, ou pelo menos, de outros verões. Tá com fome? Milena perguntou, com um sorriso maroto, enquanto Carolina ainda tentava recuperar o fôlego. Morrendo. Mas aviso logo, não aceito convite para jantar se você jogar melhor que eu, respondeu Carolina, fingindo um tom sério, mas sem conseguir esconder a provocação no olhar. Milena riu e, com um gesto sutil, apontou para um quiosque mais afastado, onde parecia prometer um alívio bem-vindo. Sem dizer mais nada, pegou sua mochila e começou a caminhar, certa de que Carolina seguiria. E seguiu. O quiosque era simples, mas tinha um charme acolhedor. Mesinhas de madeira sob guarda-sóis coloridos, um cheiro delicioso de peixe na brasa e um garçom que parecia conhecer Milena de outros carnavais. Sentaram-se de frente para o mar, onde as ondas batiam ritmadas, como se marcassem o compasso daquela aproximação tão natural quanto inesperada. O jantar foi um desfile de histórias desajeitadas e confissões bem-humoradas. Entre uma garfada e outra, Carolina descobriu que Milena era nutricionista, com uma língua afiada e um olhar observador. Gostava de analisar os pratos alheios, mas sempre com um comentário irônico que fazia qualquer um rir de si mesmo. Já Milena ficou fascinada ao saber que Carolina era estudante de arquitetura, com um hobby peculiar, desenhar pessoas distraídas na praia. Você desenha pessoas sem elas perceberem? Milena perguntou, fingindo indignação. Só as que me chamam atenção, respondeu Carolina, levantando as sobrancelhas de forma insinuante. O jogo de palavras criava uma tensão deliciosa entre elas, uma paquera constante disfarçada de brincadeira. Cada comentário, por mais bobo que parecesse, carregava um subtexto sutil, como se ambas testassem os limites daquela química, brincando de empurrar a linha do respeito só um pouquinho mais a cada frase. A conversa fluiu como se o tempo tivesse desacelerado. Falaram sobre amores que não deram certo, sobre viagens que sonhavam fazer, sobre a sensação de liberdade que só um dia sem compromissos podia proporcionar. Milena contou sobre sua última relação, que havia terminado de forma silenciosa, não por falta de amor, mas por excesso de rotina. Carolina confidenciou que andava cansada de encontros vazios e conversas que terminavam na tela do celular. Entre goles de água de coco e risadas cúmplices, as horas foram se derretendo como sorvete que Carolina tentou salvar sem sucesso. Você percebeu que estamos fugindo de compromissos chatos no mesmo lugar e ao mesmo tempo? Observou Milena, apoiando o queixo na mão, enquanto seus olhos seguiam um grupo de crianças correndo pela areia. O universo tem um senso de humor peculiar, respondeu Carolina, com um sorriso preguiçoso. E eu tô achando ótimo. O tom da conversa, antes leve e brincalhão, começou a ganhar camadas mais profundas. O silêncio entre as frases não era mais desconfortável, era um espaço seguro, onde ambas sabiam que não precisavam preencher cada segundo com palavras. Era nesse intervalo de olhares, no sorriso sem pressa,
que a intimidade verdadeira começava a se desenhar. Milena puxou Carolina para uma caminhada pela beira d'água, os pés afundando levemente na areia fria. O mar, agora mais calmo, parecia refletir a tranquilidade daquele momento. Andaram lado a lado, sem destino definido, apenas aproveitando a simplicidade do instante. Sabe o que eu mais gosto de dias assim? Perguntou Milena, quebrando o silêncio com uma suavidade que quase se confundia com o som das ondas. O quê? Que a gente não precisa planejar nada. As coisas simplesmente acontecem. Como hoje. Carolina olhou para Milena, admirando a forma como ela conseguia transformar uma observação simples em algo que parecia ter peso de declaração. A vontade de dizer algo mais estava ali, à flor da pele, mas foi interrompida por um trovão distante, anunciando que a natureza, também ela, tinha seus próprios planos. Parece que a chuva resolveu encerrar o nosso dia, disse Carolina, rindo ao ver as primeiras gotas começarem a cair. Ou a transformar em outra coisa, respondeu Milena, com um olhar que dizia muito mais do que as palavras. Correram juntas de volta ao quiosque, mas já era tarde. Estavam encharcadas e rindo como duas adolescentes em fuga. O garçom, cúmplice, ofereceu toalhas enquanto balançava a cabeça, como quem já vira aquela cena acontecer muitas vezes, com outras pessoas, em outros encontros marcados pelo acaso. Debaixo da lona improvisada, entre um trovão e outro, Carolina e Milena compartilharam o que seria o momento mais intenso daquele dia. Apenas um olhar demorado, um silêncio carregado de significados e um toque de mãos que, apesar de breve, disse tudo que ainda não tinham coragem de verbalizar. Quando a chuva diminuiu, já era tarde da noite. O céu revelava uma lua cheia que parecia observá-las, cúmplice de um segredo recém-nascido. Despediram-se ali, sem trocarem contatos, sem combinarem um próximo encontro. Mas com a certeza de que aquele dia ainda não tinha acabado de verdade. Dias haviam se passado desde aquele domingo em que a chuva surpreendeu, mas na memória de Carolina, tudo ainda parecia pulsar como se tivesse acontecido naquela manhã. As ondas quebrando na areia, o som das risadas, o toque breve das mãos, tudo ecoava de um jeito que ela não conseguia, e nem queria, esquecer. No fundo, sabia que encontros assim não pedem permissão para se tornar lembranças importantes. E naquele fim de tarde, quando decidiu voltar à mesma praia, era como se estivesse atendendo um chamado silencioso, que nem ela sabia explicar. O céu, dessa vez, estava limpo. Nenhuma nuvem ameaçava desmanchar o cenário perfeito. Carolina caminhava sem destino, sentindo o vento salgado no rosto, até que, sem qualquer roteiro ou aviso, Milena surgiu. Estava de costas, conversando com o atendente de um quiosque, mas era impossível não reconhecê-la. Cabelos soltos, a mesma postura despreocupada e um jeito de existir que parecia absorver tudo ao redor. Carolina não precisou pensar duas vezes. Apenas foi até ela. O reencontro foi simples. Um sorriso tímido de Milena, seguido de um achei que você não voltaria. Carolina, sem perder o tom leve, respondeu, e perder a chance de te dar uma revanche no futevôlei? Nem pensar. O clima de antes se restabeleceu sem esforço, como se a pausa dos últimos dias não tivesse existido. Caminharam lado a lado, atualizando pequenas histórias, até que um detalhe inesperado quebrou a leveza do momento. O celular de Milena vibrou. Ela atendeu com um alô carregado de desconforto, e em segundos, seu semblante mudou. Carolina percebeu o corpo dela enrijecer, o olhar perdido em um ponto fixo da areia. Era uma ex-namorada, alguém que não aceitava bem o término e que, pelo visto, estava ali por perto, pronta para transformar aquele dia em algo tenso. Eu preciso resolver uma coisa, Milena disse, tentando disfarçar o incômodo, mas sem sucesso. Carolina, sem hesitar, segurou a mão dela, oferecendo um apoio silencioso, porém firme. Se quiser, eu vou com você. Milena hesitou. Seus olhos buscaram respostas naquele gesto simples, mas cheio de significado. E no fim, aceitou. Caminharam juntas até um dos quiosques mais afastados, onde a ex-namorada a aguardava. A tensão era palpável, quase cortante. A conversa começou ríspida, repleta de acusações, olhares atravessados e palavras duras que ressoavam em um tom que Carolina achou injusto.
Mas, em vez de se afastar ou criar uma barreira, Carolina decidiu intervir. Sua voz não foi alta, nem agressiva. Foi firme, respeitosa e serena. Olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês e nem me cabe julgar. Mas respeito é o mínimo que qualquer relação merece, mesmo quando termina. Hoje não é sobre vocês duas. Hoje é sobre Milena ter o direito de seguir em frente, do jeito que ela quiser. Não foram as palavras em si que desarmaram a situação, mas o modo como Carolina as disse. Ela não invadiu. Apenas ficou ali, ao lado de Milena, com uma presença tão acolhedora que, aos poucos, a ex-namorada percebeu que estava insistindo em uma guerra que já não fazia mais sentido. Após o episódio, Carolina e Milena saíram dali em silêncio. Caminharam pela beira do mar, deixando que as ondas levassem embora os resquícios da tensão que ainda pairava no ar. A cadência do mar, o céu tingido de azul escuro, tudo conspirava para o momento de reconexão que dispensava pressa. Foi então que Milena parou, girou levemente o corpo e encarou Carolina com um olhar que misturava gratidão e curiosidade. Você não tinha nenhuma obrigação de me ajudar. Por quê? Carolina respirou fundo. Sabia que aquele não era o momento de frases feitas ou respostas fáceis. Ela precisava ser transparente, mesmo que suas palavras soassem mais intensas do que planejava. Porque desde a hora que você entrou no jogo, eu soube que não queria te deixar sair da minha vida tão fácil. Eu estou apaixonada por você. A sinceridade da resposta pairou no ar por alguns segundos, como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. Milena não disse nada. Não precisava. O que aconteceu em seguida foi inevitável. Um beijo intenso e espontâneo, sem ensaios, sem promessas. Apenas um encontro real, onde dois mundos que se reconheceram no caos de um domingo qualquer finalmente se permitiram colidir. O beijo não era apressado. Era um encaixe natural, como se sempre tivesse existido e, por algum motivo, só agora encontrasse espaço para acontecer. As mãos de Milena tocaram de leve o rosto de Carolina, enquanto os dedos dela percorriam distraidamente a linha da cintura de Milena, em um gesto tão sutil quanto íntimo. Depois, sentaram-se na areia, de frente para o mar. Não havia necessidade de pressa. A noite estava só começando e, ainda que o futuro fosse uma incógnita, aquele instante era absoluto. Trocaram poucas palavras, preferindo o silêncio confortável de quem entende que algumas conexões não precisam ser decifradas de imediato. A gente vai se ver de novo, né? Perguntou Milena, com um sorriso que era meio pergunta, meio afirmação. Eu conto com isso, respondeu Carolina, entrelaçando seus dedos aos de Milena. Não fizeram promessas grandiosas. Não falaram sobre planos futuros ou rótulos. Era cedo demais para certezas, mas tarde demais para fingirem que nada havia acontecido. Entre elas, havia um começo. E começos, quando são de verdade, não pedem definições imediatas. Eles apenas precisam de vontade. Enquanto o mar seguia seu vai e vem, Carolina teve a sensação de que, independente do que viesse depois, aquele dia já havia se eternizado dentro dela. Porque encontros assim não se medem em tempo. Se medem em intensidade. E você, acredita em amores que começam com um simples jogo de futevôlei na praia? Deixe seu comentário logo abaixo e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no poder dos encontros improváveis.